Por fim, já chegando no último slide, porque palestra online a gente precisa ser mais rápido, né? Palestra normalmente dura mais tempo, mas eu gosto de fazer mais assim, dinâmica. Vamos para a leitura, que eu tenho conversado com muitos gestores e eu não quero dizer que eu concorde, né, nem discorde, eu vou dizer a minha leitura em relação ao momento atual. Já falei um pouco, o Brasil em relação aos emergentes, ele está muito mais relevante do que já foi. Então esse é um ponto que não se discute. Eu dei uma palestra na quarta-feira passada, lá no Guia, e eu comentei alguns, que vai ser o próximo, mas aqui já adiantando para vocês, muita gente está fora da Bolsa porque a gente está com problema fiscal. Legal, esse é um ponto considerável, realmente. A única coisa que eu chamo a atenção no problema fiscal é que isso não é um problema de hoje, já é um problema desde sempre. E quando apertou, Michel Temer foi lá, passou uma reforma daqui, outra ali, depois entrou a reforma da Previdência, em que foi, na minha opinião, foi o Congresso, tá certo? Pode ter o apoio do presidente e tal, mas o Congresso, ele fala, tá na hora de eu fazer alguma coisa, senão não vai sobrar dinheiro para a gente. Então, até indo no interesse do próprio Congresso, ele fez a reforma. Ele não gosta da reforma, mas quando ele vê que para ele é pior sem a reforma, o Congresso faz. Não precisa ir longe, a Argentina fez, agora há pouco tempo, um ajuste fiscal inacreditável. Se você for falar, alguém vai aprovar isso? Não. Mas quando você fala que a galinha vai morrer, você faz coisa inacreditável para a galinha não morrer. Porque às vezes os caras avançam tanto que quando ele percebe que a galinha vai morrer, não vai ter mais ovo. E aí acabou, fica ruim para todo mundo. Então não adianta matar a galinha. Trazendo isso, essa crise envolvendo política, a briga do Trump, dos Estados Unidos com o STF, a minha visão apartidária tentando acertar movimento de bolsa, esquece política. Tá claro, hoje a mídia está fazendo uma narrativa que o Trump está defendendo o Bolsonaro, porque foi o Eduardo Bolsonaro que foi lá, que é amigo e tal. Você tem alguns elementos que levam nessa direção. O Trump convidou os caras quando assumiu lá a posse. Porém, na minha opinião, o interesse financeiro é muito maior do que o Trump. Você acha que o Trump é tão amigo assim de alguém? Ele está olhando para o lado dele. E aonde entra o Brasil? Eu falei isso na palestra e, coincidentemente, no dia seguinte saiu no jornal. Hoje, uma das matérias-primas para alta tecnologia são as famosas terras raras. Existem duas grandes reservas, uma na China e outra no Brasil. Se o Brasil se alinhar à China, os Estados Unidos vai ter um problema. Espera aí, será que os Estados Unidos vai querer ter esse problema? Na minha opinião, os Estados Unidos ele não quer deixar o Brasil se alinhar à China por interesse próprio dele. Esquece a amizade, Bolsonaro, não sei o quê. Pode até ter, mas não é esse o motivo. Eu conversava com alguns amigos e eles falavam, olha, até o pessoal de Brasília, o pessoal falava assim, olha, esquece, os Estados Unidos não vai se meter nunca aqui. Sim, se o Brasil fosse relevante, essa teoria estava certa. Agora, como é que os Estados Unidos se mete, vamos dizer, em tirar visto de ministro? De novo, não vou entrar no mérito se eu acho que é justo, não é justo. Eu estou dizendo o seguinte, é muito relevante ele estar se metendo aqui. Então, se ele está se metendo, ele tem interesse. Se ele tem interesse, peraí, os Estados Unidos é poderoso. Então, se os Estados Unidos é poderoso e está com interesse no Brasil, e ele tem poder, essa lei magnífica, a pessoa pode não ter mais condição de ter acesso à grana, isso, aquilo, isso é muito poder. Agora, o fato é que isso é verdade. Se ele já tirou o visto e ele já está vindo, eu falei, olha, se eu sou ministro do Supremo, eu penso duas vezes. Eu tenho que tomar conta do meu patrimônio. E os
por coincidência, os ministros, no caso, por exemplo, o Barroso, tem escritório nos Estados Unidos. O Gilmar Mendes tem coisa dessa lá em Portugal. Na minha leitura, o Supremo vai recuar, porque o Congresso vai recuar se você for mexer no dinheiro do Congresso. Se o Congresso achar que vai perder, que o país vai quebrar e aí ele não vai ter dinheiro, ele faz até reforma impopular. Está aí o exemplo da Argentina, está aí o Brasil com alguns exemplos quando estava na beira do precipício. Por que na beira do precipício o Brasil não se atira? Porque é ruim para o Congresso. O cara precisa do Brasil com grana. Não é quebrado que os caras ganham dinheiro. Se você pegar um país aí, sei lá, uma Venezuela, vai lá ver se os deputados estão lá. Cara, não tem grana para nada. Ninguém deve nem mais querer ser político na Venezuela. Então, como o Brasil ainda é muito relevante, financeiramente o Brasil hoje produz muita coisa, inclusive comida, cara, os Estados Unidos vai tentar defender. E ele tem força, porque uma Magnitsky, eu não conheço nenhum país que tenha poder de fazer isso, e o ministro do Supremo poderia ter, por exemplo, escritório na China. Barroso, tem um escritório na China. Os ministros passam férias em Xangai. Aí eu diria, a briga vai ser dura. Mas hoje, de novo, se entrar na política, os Estados Unidos é mais importante para os ministros. Então, eles vão, na minha opinião, começar a atender às decisões, que não vai ser novidade, porque você tem vídeos aí dos ministros, tanto Gilmar Mendes, como Barroso, quanto Alexandre de Moraes, falando do PT, dando porrada, dando porrada, dando porrada, dando porrada, e agora inverteu, começa a porrar para o lado de cá, ou seja, eles não têm partido. Eu acho que eles gostam mais de dinheiro do que a gente que trabalha aqui com o mercado financeiro. Então, diante de uma situação, a gente tem que ser frio. O Brasil tem que ser para os Estados Unidos o melhor parceiro. Não briga. Então, a minha leitura é: o Supremo vai recuar e vai começar a ter decisões mais satisfatórias na direção dos Estados Unidos, do Trump, por interesse em tentar recuperar visto, tentar não tomar Magnitsky, se é que vai tomar ou não, ainda está ali. Dizem que pelo menos 1 ou 2. Se você reparar, o livro A Arte da Guerra, ele parte de um princípio que é: vamos primeiro dividir para depois conquistar. Coincidentemente, por que não tirou o visto de todos os ministros? Tirou de 8, não tirou de 3. Para quê? Para começar a divergência. Coincidentemente, já houve uma grande divergência do Fux numa decisão agora recente, que já não era muito comum estar divergindo tão assim, de maneira tão clara. Já começou a divergência, então a teoria parece que está funcionando. Vamos ver as próximas decisões, mas, na minha opinião, o Supremo, claro, vai fazer isso de uma forma reservada para não dar muito na pinta, mas, na minha opinião, o Supremo vai interferir menos. Ele vai ficar mais na dele. Para quê? Para conquistar, que é não perder os bens que eles têm nos Estados Unidos e Europa, que pode ser afetado pela lei Magnitsky. Diante disso, de novo, não é crise política, a crise é política, mas é assim, é totalmente com interesse econômico. Então, na minha opinião, diferente do que está falando na mídia, o Trump vai taxar o Brasil em 50%. Não é isso que ele quer. Não é isso que ele quer. Inclusive, é até ruim para a empresa americana. Ele está usando isso para pressionar o governo a fazer o que ele quer. Na minha opinião, essa tarifa cai rápido e eu não me surpreenderia. É bom que está gravando. Eu não me surpreenderia se essa tarifa não entrar em vigor na próxima sexta-feira, daqui a 4 dias. Pô, mas está falando isso? Não estou dizendo que ela não vai entrar. Não me surpreenderia se não entrasse. Agora, ela vai entrar e vai ficar 1 mês? Quase que deu no mesmo. Eu acho que não é ali o foco do Trump. Ali é um uso para ele conquistar o que ele quer, que é, pelo contrário, é o Brasil. Ele quer o Brasil para ser o melhor parceiro dele. Então, olhando para o mercado, olhando para os gestores, pelos gestores que eu tenho conversado, inclusive gestores, tá? Que alguns votaram
para a direita, outros votaram na esquerda, mas meu papel é colher dos dois. Então, colhendo dos dois, a informação que a gente tem é: se entra um cara mais ou menos, tipo Tarcísio, que seja um Caiado, um cara mais ligado à direita, mas por quê? Porque o cara mais à direita vai ser mais fácil fazer as medidas para resolver o problema fiscal. Se esse cara entrar, o problema fiscal, pelo menos no primeiro momento, vai parecer que vai resolver, porque o cara vai tender ali a dar aquele jeito, assim como o Lula anunciou o teto dos gastos, o mercado deu uma subida depois do anúncio do teto dos gastos. Depois, se cumpriu ou não, é outra história. Mas um novo presidente, tendendo à direita, alinhando política fiscal menos esbanjadora para a gente levar um problema fiscal ruim. Então, se a gente dá um sinal positivo no fiscal e dá um sinal de que está alinhado aos Estados Unidos, ou pelo menos parou de conflitar, porque, na minha opinião, vai parar de conflitar. Não dá para conflitar com os Estados Unidos, ele é muito mais forte. Se alguém me vê na rua discutindo com um cara desse aí de vale tudo, você pode ter certeza que em alguma hora eu vou pedir arrego. Eu não tenho condição de lutar com um cara desse de vale tudo. O Brasil, o Lula, o Congresso, o Supremo, quem está assistindo, a gente não tem como lutar, rapaz. Então, vamos ter que aceitar. Pode um gostar, outro não gostar, mas você não tem escolha, na minha opinião. E, a partir daí, então, parece que isto acontecendo desta direção que eu estou imaginando, as eleições em 26 vão vir para esses interesses um cara, por exemplo, de direita, talvez um nome de Tarcísio, que já transitou no governo Dilma, transitou no governo Bolsonaro, então já é um cara que foi tanto da esquerda quanto da direita. E aí, isso aí traz uma tranquilidade e grana para cá do gringo, que hoje está zerado de Brasil, e o local, os fundos, segundo eu converso com gestores, tão doido para comprar, só que não tem esse trigger. Segundo um gestor, agora pode estar cedo demais você começar a fazer uma posição. Mas, segundo ele, em dezembro pode estar tarde demais. Estamos em final de julho. Ou seja, final de julho pode estar muito cedo para você começar a fazer uma posição para as eleições, mas em dezembro pode ser que já esteja tarde demais. Fica aqui o muito obrigado pela disposição de vocês. Falei aí, já vou caminhando já para as perguntas, mas muito obrigado a todos. Muitos aqui devem ser meus amigos. Eu hoje não estou conseguindo visualizar quem está presente, mas, mais uma vez, eu agradeço aí a atenção, a confiança de sempre, e a gente aqui sempre correndo muito atrás de informações para trazer valor agregado. E a minha leitura foi essa. Eu respeito se alguém não concordar com ela, mas foi feita muito na rua, conversando direto com quem tem grana, e até o próprio investidor estrangeiro. Isso está muito alinhado com esses caras que têm grana.